Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa sociedade, da comunidade tupaense. E hoje nós vamos falar sobre um projeto extremamente importante na nossa cidade voltado para o segmento da família e da educação, que é a Rede Protetiva. Vamos entender o que é e como a Rede Protetiva atua nesses 7 anos que ela está comemorando nesse mês. Para falar sobre esse tema, nós temos a presença do vereador Lucas Ratano e temos também a presença da Tereza Inácio, ela que é supervisora de ensino da Diretoria Regional de Ensino aqui de Tupã, que nesse primeiro bloco vai fazer um bate-papo com a gente. Vereador, seja bem-vindo e um tema extremamente importante, né? Falar sobre família, sobre educação e sobre a integração dessas ações. Bom, primeiro cumprimentar toda a audiência da TV Câmara, a supervisora Tereza, que nos prestigia com a sua presença aqui nos bastidores, que fará parte no segundo bloco, o professor Valdir Berti, nosso secretário municipal de educação. Você, Rogério, que sempre conduz muito bem os programas da nossa TV. Sem sombra de dúvida, um programa muito importante, um movimento muito importante, que é a Rede Protetiva, e a gente fica feliz de poder abrir esse espaço na TV Câmara para poder conhecer mais sobre esse trabalho, entender a importância e, mais do que isso, divulgar para toda a população, para que entenda, tome conhecimento e valorize as boas coisas e as boas iniciativas que a gente tem aqui em Tupã. Obrigado, vereador. Tereza Inácio, seja bem-vinda à TV Câmara. E nós vamos falar de um projeto extremamente importante. Mas antes, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, a sua formação, a sua área e o que você desenvolve junto à diretoria de ensino, né? Você é muito conhecida pelo trabalho que já desenvolve e as pessoas que estão em casa te conhecer também. Bom, boa tarde. Obrigada, Rogério, por estar me recebendo, nos recebendo. Obrigada, Lucas. É bem importante mesmo a gente falar da rede, divulgar. Acho que nos 7 anos, né, muita gente já conhece, mas a ideia mesmo é que a gente divulgue mais. Então, eu sou uma professora, né, minha formação é em letras, pedagogia, e eu sou uma supervisora pela Rede Estadual de Ensino, né, concurso público, é uma carreira que a gente faz, e hoje eu atuo aqui na Diretoria Regional de Ensino de Tupã. Já passei pela diretoria de Jaboticabal e de Birigui. Importante ter tido esse caminhar, né, não direto aqui, porque a gente aprende muito fora, para trazer para dentro da cidade várias iniciativas. Então, meu trabalho em si é como supervisora, né, de escolas estaduais da rede pública, mas uma diretoria também trabalha com as escolas particulares, a gente também supervisiona escolas particulares no sentido da parte legal, trabalhamos também com as APAES, atuamos normalmente, né, do segundo ano até a 3ª série do ensino médio. E a gente divide essa circunscrição de diretoria com os municípios. Então, aqui no caso de Tupã, nós temos escolas, a educação infantil é toda municipal, mas a gente também tem o ensino fundamental até o 5º ano em algumas escolas, que depois o professor vai poder falar melhor. Então, a minha função é apoiar as escolas, implementar políticas públicas da educação do Estado de São Paulo, fiscalizar, cuidar da legislação. De uma certa forma, o supervisor olha para tudo dentro de uma escola, para a estrutura, para o uso dos recursos, para a parte pedagógica, as relações internas da escola, as questões de harmonia dessas relações, violência ou não, atendimento a aluno, bom atendimento a alunos, aos pais. Então, de forma geral, a gente cuida de tudo, tá? E como você falou um pouquinho, Rogério, da rede, esse caminhar fora de Tupã fez com que eu trabalhasse, tivesse a oportunidade de estar presente, né, num trabalho em rede. Tá? E aí a gente trouxe para Tupã. Rede Protetiva chega aos 7 anos, né? Mas para a gente entender o que é a Rede Protetiva, a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, como surgiu e como ela começou em Tupã, né? Você é facilitadora, né? Está desde o início, explica para a gente. Então, uma rede protetiva, ela existe em todos os municípios, tá? Então, a rede em si, ela está ali, todos os municípios têm, porque ela é justamente todas as instituições que estão ali para cuidar das crianças, adolescentes e jovens. Então, uma escola faz parte da rede, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os postos de saúde. Todo mundo que atende, né, basicamente criança e adolescente, faz parte de uma rede.
O que é que a gente percebe às vezes? Que essa rede não está articulada no sentido de se conversar. Então, quando a gente fala que nós trabalhamos a rede protetiva em Tupã, eu e o professor, nós só fazemos o seguinte, a gente facilita com que as instituições se conversem. Por quê? Trabalhando na escola, a gente tem todas as crianças e adolescentes ali dentro. Então, vamos pensar no município de Tupã, nós temos todos, né? Desde a creche até o ensino médio, todos. Então, a escola é uma microsociedade. Ali dentro, acontece todas as coisas que acontecem fora. As crianças, os adolescentes reproduzem o que traz de fora. Então, se eles estão em bons ambientes, né? Uma família bem estruturada, com condições, normalmente o caminhar dessa criança é muito tranquilo. Mas tem problemas também, mas é mais tranquilo. Para as crianças que não têm essa estrutura, as coisas ficam complicadas. E, de repente, a escola, o professor, o diretor, ele está com uma situação lá que ele não sabe a quem recorrer. Porque uma criança, a gente pensa, ensino médio, principalmente um adolescente, às vezes envolvido em droga, que traz para dentro da escola droga, ou que está super violento por N questões, o que a escola pode fazer sozinha? Então, a gente tem uma fala dentro da rede assim, problemas complexos, soluções compartilhadas. Uma criança, um adolescente com um problema, não é um problema só da escola, é um problema da família, é um problema, às vezes, de saúde, às vezes é um problema da Secretaria da Assistência Social, é um problema de todo mundo para que a gente consiga resolver, entendeu? E aí a escola se via muito sozinha nesse sentido. E nós pensamos, então por que não fazer essa articulação? Uma experiência lá em Jaboticabal, né, com a promotoria da área da infância e juventude de lá, que convidou a diretoria que então eu trabalhava para fazer parte. A partir daí a gente foi percebendo que dá resultado. Claro que não a curto prazo, tá? Mas essa conversa, esse cuidado em que todo mundo se preocupa. Então você é uma instituição, Rogério, o Lucas é outro, eu sou outra, a gente senta para conversar sobre determinado problema comum àquela família, àquela criança, aquele adolescente. Não sei se eu me fiz clara, mas é mais ou menos isso, tá? Vereador? Muito bom. E essa é a importância dessa somatória de forças, né? Se problemas complexos precisam de soluções compartilhadas, e mesmo que essa rede exista em todo o município, é importante ter essa condição de articulação. E é isso que os facilitadores, e é por isso que esse movimento idealizado tanto pela supervisora quanto pelo secretário e os outros membros da rede, faz esse diferencial tão importante para a nossa cidade. Eu até costumo dizer, quando a gente tem a oportunidade de estar em outra cidade falando sobre Tupã, falar dos bons indicadores que nós temos no nosso município, e aí até para falar mais da rede municipal de educação, e parte disso faz conexão com essas conexões causadas pela rede protetiva, por esses diversos agentes e pelo papel fundamental que a família também tem em todo esse processo. Até ontem, na apresentação da supervisora, ela trouxe as palavras-chave ou os temas mais abordados durante as discussões, nas palestras, e acho que o tópico número 1 era a família, não era, professora? Exatamente, Lucas. Claro que, premeditadamente, nós, desde o início do trabalho, né, eu e o professor Valdir, enquanto facilitadores, a gente prima para que os participantes saibam que é o trabalho em rede. Então, aparece um tópico muito grande de estudo sobre trabalhar em rede, porque também trabalhar em rede não é só sentar e discutir. Existe toda uma técnica, toda uma maneira também da gente conduzir, existem algumas regras, né? Quando a gente fala que nós somos os facilitadores, a gente tem que deixar muito claro que numa rede não tem hierarquia. Nós somos todos assim na mesma condição, né, de resolver os problemas. Então quando a gente fala que nós somos os facilitadores, é no sentido de a gente organiza as reuniões, facilita para que todos estejam presentes, convida, incomoda, liga, olha, você faltou na outra reunião, né? Porque a gente quer que todos estejam ali, tá? É nesse sentido. Mas acho que o grande diferencial que Tupã, né, acabou conseguindo nesses 7 anos, não é só começar esse movimento, primeiro entender, continuar esses 7 anos, como ontem o doutor Fábio disse, né? Continuar com o mesmo empenho que nós estávamos há 7 anos atrás, isso não é fácil. E aí, onde é que entra muita família? Todas as vezes que a gente se senta enquanto instituição para conversar, qual é o grande problema da criança e adolescente, a gente acaba chegando num ponto que é a família. Tá? Que tipo de família essa criança tem, o que falta, né? O que ela tem
em abundância. E aí a gente trouxe rapidamente a Escola de Paz para Tupã. A Escola de Paz a gente discute bastante isso, né? Que quando uma criança nasce, ela nasce com as mãos assim. Nós não devemos dar nem muito, para que ela não seja uma criança egoísta e uma criança que só pense em si, mimada. Nós não podemos dar pouco, porque o pouco vai fazer muita falta para ela, mas nós devemos dar o suficiente. Agora, o que é o suficiente? Então a gente precisa aprender um pouquinho também sobre isso. Como acontecem as ações, né? Você falou que são reuniões. São encontros semanais? Como são convidados os participantes? Qual a dinâmica de trabalho? Acho que o primeiro ponto, né, quando nós fizemos o convite no dia 9 de junho de 2016 para a comunidade tupaense, como fazer? Porque, como eu disse ontem, as redes existem em todo o município. Na maioria dos municípios ela não está tão articulada, em outros estão. Em cada município se faz de um jeito. Nós resolvemos, então, fazer reunião no início, os primeiros 2 anos, 1 ano e meio, na verdade. Nós fazíamos reuniões quinzenais. No primeiro encontro, a gente já propôs quem é que pode nos apresentar a sua instituição. Que a ideia até hoje, entender o que a instituição X faz, o que ela tem, o que ela faz, quem é ela, qual é a estrutura, quem são as pessoas, quais as potencialidades que ela tem, o que é que ela faz de melhor para aquelas crianças e adolescentes, quais as dificuldades que ela tem, os seus limites, e como é que as demais redes podem atuar sistematicamente nessa complexidade, tá? E aí nós tivemos quinzenalmente, né, no primeiro ano, 2016, a partir de julho, 2017 também, depois nós percebemos que a gente não tinha fôlego para reuniões quinzenais, passamos a fazer mensal, como a gente faz até hoje. E é simples assim, nós nos reunimos, né, discutimos ali a pauta e já marcamos a próxima, tá? Sem nenhum compromisso, nós não temos assim um convite formalizado. Com o passar do tempo, nós colocamos um WhatsApp do grupo. No WhatsApp, eu e a professora, a gente faz um encaminhamento de um convitinho ali, olha, parceiros, né? Não se esqueçam, dia tal, nossa reunião. E funciona desse jeito. Sempre às segundas-feiras do mês, das 9 às 11 ou 11h30, dependendo da pauta. E a gente tem um público aí, uma resposta positiva de 30, 35, 40 parceiros. Foi sempre assim, tá? Vereador? Muito bem. Acho que é importante que a gente conheça o que existe na nossa cidade, porque essas articulações, elas dependem muito desse processo de participação. Então, quando a gente vê um movimento que é orgânico, que você não tem uma estrutura formalizada, uma pressão pela participação e que naturalmente as pessoas... Uma hierarquia. Não tem uma hierarquia, onde aqueles que têm até um papel de articular se põem numa posição de eu sou só um facilitador, eu quero que vocês articulem, que vocês proponham, que vocês tragam as pautas de vocês, que a gente quer conhecer o que a sua instituição é capaz de oferecer, quais são as limitações que você tem. Porque às vezes esse trabalho em rede proporciona, e a professora pode me corrigir se eu estiver equivocado, proporciona porque às vezes uma força de uma entidade, de uma instituição, é exatamente a dificuldade que a outra tem. E aí esse trabalho em rede, você, de maneira orgânica de novo, faz com que esse trabalho seja muito mais natural e que os resultados sejam implementados e contínuos. Porque quando é algo que é muito burocrático, muito mecânico, formalizado, aquilo parece quase como um compromisso e as pessoas vão perdendo ao longo do tempo o interesse de participar daquilo de maneira vocacionada ou até desinteressada, mas no interesse basicamente de proporcionar algo de melhor para as crianças e para os adolescentes. Lucas, exatamente. Uma das características da rede, o professor não gosta muito dessa característica, é a livre entrada e saída de pessoas. A rede, ela não pressiona, então ela recebe, acolhe todo mundo que vem e respeita todo mundo que vai. Porque as pessoas têm suas vidas, né? Mas assim, todos são muito acolhidos e essa coisa da gente estar junto, sem a hierarquia, é muito bacana. E tudo é pensado junto. Então, a segunda-feira do mês, não foi nós que estipulamos. A gente coloca para o grupo, e é claro que a gente vota, a maioria, né? E o coletivo não é muito simples. Porque quando eu concordo, né? Nós dois concordamos e o Lucas discorda, vai ser o que a gente, não que a gente enquanto Tereza
ô Rogério, mas o grupo maior, né? O outro às vezes pode ficar insatisfeito. Mas só que mesmo assim na rede nós não temos isso. A gente procura, tipo, passa um questionário, hoje a gente usa o Google Docs, né? Olha, vamos discutir isso, todo mundo vota, a maioria, depois eu e o professor apresentamos os resultados e tudo bem. Então, o dia, o tempo de duração, o dia do seminário, o dia do aniversário da rede, que a gente faz um evento, é tudo discutido, né, coletivamente e encaminhado coletivamente. Nós temos as comissões também, que o professor comentou ontem, as comissões de eventos da rede, de registro, de visitas, de divulgação, e é assim, quem quer fazer parte? Então a gente tem um grupo lá, eu quero, e aí a gente vai dividindo esse trabalho. Tereza, nesses 7 anos, a gente está caminhando já para o final desse bloco, queria que você contasse uma experiência, sua experiência e algo que você traz, né, desses 7 anos que você pode dizer, a rede é importante porque trouxe esses resultados. Rogério, é difícil a sua pergunta e até uma ponderação em muitas vezes, né, fazendo a pauta junto com o professor e com o grupo. Uma vez eu pensei assim, nossa, será que a gente só está iludido, né, que a rede não traz nenhum fruto? Aí a gente resolveu sempre no final no seminário fazer avaliações e pedir para que os parceiros apontassem, né, o que é que a gente tem conseguido, para que eu também pudesse enxergar. Porque às vezes a gente fica muito contaminado com uma ideia, né, e assim, feliz, porque as pessoas gostam, mas não é só gostar, tem que ter resultado. Acho que o professor vai poder falar depois melhor nas articulações formais que nós fizemos. Mas a gente fala que a rede, ela traz elos, assim, inúmeros elos em que a gente não tem controle. Então, uma das coisas que nós não temos controle é nas articulações informais que a rede traz, tá? Por exemplo, eu sou uma escola e você fez uma palestra ali, né? Me apresentou alguma coisa que me interessa. Na hora do café eu vou lá e falo, Rogério, você não quer ir na minha escola fazer isso? Você vai. Isso não passa pelos facilitadores, entendeu? Simplesmente as coisas vão acontecendo. Isso é muito bacana. Mas eu acho assim, olha, os psicólogos do bem, né? Eu fiquei muito impressionada quando o Conselho Tutelar nos contou isso em 2018, eu acho, 2017, que por conta da rede eles tinham se organizado, né? Em que os psicólogos particulares, eles se dispuseram a dar 1 hora ou 2 horas de trabalho deles para as crianças. A gente tem uma demanda grande de crianças, né, que as escolas encaminham, a própria rede de saúde encaminha. As crianças chegam muito traumatizadas no Conselho Tutelar com coisas que acontecem e só a rede ali municipal não estava dando conta. Então, eles fizeram esse grupo de psicólogos, que hoje são 23, que dão 1 ou 2 horas por semana para uma criança. Eles atendem voluntariamente uma criança. É algo que não acontecia antes da rede. Quando as pessoas pensaram que elas podem juntar forças, que eu dou uma parte, eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, ele faz um pouquinho, e esse pouquinho se torna muito, isso é fantástico. Entendeu? Isso é um resultado, né, do que a gente acompanha. Tereza, nós estamos indo para o final desse bloco. No segundo bloco, né, o vereador Lucas falou, nós vamos receber o professor Valdirberti, hoje secretário, também integrante da diretoria. E eu deixo um espaço para você fazer, eu não sei se é um convite, ou falar um pouco como é que vocês planejam, né, as ações daqui para frente. 7 anos, mas a ideia é continuar com esse trabalho. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e como vocês veem aí com todas essas mudanças que o mundo nos apresenta aí, capitaneados pela tecnologia, podem proporcionar. Rogério, primeiro eu quero agradecer o espaço, poder falar um pouquinho da rede, né? Falaria aqui 2 horas. Agradecer os parceiros, como o professor disse ontem, o tempo todo, né, no evento, não adianta nada essa nossa vontade de articulação se eles também não respondessem a essa demanda, né? Mas eles querem, ontem alguns me pararam, não, vamos continuar. Porque assim, bate o cansaço às vezes também. Mas eu e o professor, nós vamos conversar, assim, como é que a gente pode melhorar ainda mais, né? Mas basicamente a gente tem, no começo do ano, em fevereiro, a partir da avaliação que é feita em dezembro, o caminhar deste ano. A gente tem um planejamento, a gente retomou a visitação, os encontros dentro das instituições, que nós paramos no período da pandemia, para que as pessoas apresentem, né? Reapresentem a sua estrutura, porque a rede precisa se realimentar. Então, assim, anos atrás, 2017, nós conhecemos a instituição Betel.
Hoje o grupo da rede, né, é aquilo que nós falamos, essa livre iniciativa de entrada e de saída, a gente tem muitos novos parceiros e outros que saíram. Então a gente precisa retomar, a gente está sempre retomando e se alimentando. Acho que a gente faz muito estudo. E assim, quando você fala, tem um planejamento, a gente vai ter uma grande coisa? Não, é continuar fazendo melhor e aprimorando isso que a gente já faz, esses encontros, fazendo reflexões e vendo o que mais a gente pode fazer. Agora, eu acho que a gente poderia potencializar um pouquinho mais, o professor também pode falar isso depois, as sub-redes, que são cada instituição que trabalham coisas afins. Por exemplo, assim, qual a instituição em Tupã, quais trabalham em fortalecimento de vínculos familiares? Então, a gente tem uma gama de. Então, como é que a gente fortalece essa sub-rede, entendeu? Quando a gente tem um problema com uma criança e não tem sido incomum, eu mesmo, né, eu ligo, olha, dá para vir, né, na escola tal para a gente conversar? Então, assim, tal dia a gente vê um horário que fica bom, vamos 3, 4, resolvemos aquilo ali, assim, pontualmente, e nem falamos muito para os outros, porque a ideia é agir rápido. E só para finalizar, é uma frase que eu disse ontem, e eu gosto de lembrar a todos. Criança, a infância, a adolescência, ela passa muito rápido. Então, criança tem pressa, a gente tem que agilizar as coisas para dar conta disso, né? E é um trabalho de prevenção, para a gente ter uma sociedade melhor, tá bom? Vereador? Bom, primeiro agradecer, supervisora, pela sua presença, por ter vindo aqui prestigiar a TV, falar um pouquinho sobre esse trabalho muito bonito, e a gente deseja que se perpetue, que continue, que isso continue gerando frutos para a nossa cidade. Eu pude conversar até com as psicólogas do bem, que são conselheiras tutelares, recentemente, vieram aqui no gabinete também. Então a gente entende o quanto isso tem sido positivo para tanto a rede estadual quanto para a rede municipal de ensino. Eu acho que essa somatória de forças, todo mundo sai ganhando. E parabéns por manter essa chama e a vontade a mesma de 7 anos atrás. Apesar do cansaço, a gente sabe que manter essa vontade de continuar prestando esse serviço, continuar com esse serviço é muito importante para todos nós. Então a gente agradece muito. Obrigada, E deixa a Câmara Municipal à disposição, porque até a gente estava tendo uma conversa nos bastidores, às vezes há a necessidade de tornar alguns assuntos políticas públicas. E a Câmara Municipal, no que puder colaborar nesse sentido, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Nós agradecemos, tá? Eu que agradeço. Agradeço ao Rogério e você, Lucas. Obrigado à supervisora Tereza Inácio, o vereador Lucas e a você que nos acompanha. Nós estamos finalizando o primeiro bloco, recebemos a supervisora de ensino da Diretoria Regional de Ensino de Tupã, Tereza Inácio, que é uma facilitadora da Rede Protetiva, que está completando 7 anos em Tupã. Conhecemos um pouco do trabalho que é desenvolvido. No segundo bloco, receberemos o professor Valdir Berti, que também é funcionário da diretoria e hoje é secretário municipal de educação e que vai dar continuidade a esse tema tão importante. Nós voltamos já.